Olá, minha amiga Amanda. Boa tarde, tudo bem, Amanda? Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os telespectadores do canal e do seu programa, né, que assiduamente a gente tem notado aqui as pessoas participando, Gilson. Que bom. Então, que todos tenham uma boa tarde. Ok, Amanda, hoje nós vamos falar sobre o direito imobiliário, com relação a imóveis, gente, né? E nós estamos vivendo um momento muito... O boom imobiliário deu até uma baixa agora com a crise toda, mas é bom que as pessoas saibam os direitos relacionados a imóveis. Aqueles que locam, aqueles que compram, né, que adquirem um imóvel, um terreno, um apartamento na planta, alugam uma casa, um apartamento. Bom, primeira coisa que tem que se fazer, no caso da compra ou mesmo do aluguel, é o lógico, pesquisar o preço, né, Amanda? É verdade, Gilson. Nós, enquanto assessores, consultores jurídicos na área jurídica, né, e aí a gente presta esses serviços, principalmente com relação à questão imobiliária, informando os consumidores que tenham cautela, né, no momento de contratar, na compra do seu imóvel, né, faça um planejamento. Nós temos, como você disse, um mercado aberto, né, e existe a possibilidade de você pesquisar o preço. É uma dica, né, que enquanto a gente acompanha muitos dos processos de requerimento, de compra, né, de imóveis, e muitas vezes as cláusulas contratuais, os preços, né, as taxas de juros, tudo isso pode ser questionado depois. Então é necessário que o consumidor esteja atento, né, ao preço do mercado e à concorrência. E hoje a avaliação se dá muito pela questão do chamado metro quadrado, né? Um metro quadrado ele tem um valor quando ele está aqui no centro da cidade, quando ele está no bairro nobre, como é o Nova Betânia, quando ele está no bairro periférico, quando ele está na zona rural, ele tem sempre uma diferença de preço, lógico, né, Amanda? Justamente, a busca, né, a pesquisa pelo preço é uma dica do direito até imobiliário para as pessoas que pretendem comprar o seu imóvel, justamente estejam atentas a essa avaliação. Então é interessante ela buscar uma pessoa idônea, um corretor, um técnico, conheça o mercado imobiliário para que venha assessorá-la, né, nesse sentido. Então é interessante, Gilson, até informar aos consumidores que quando eles se planejarem comprar o seu imóvel, avalie, além do preço, né, a localização, né, existem várias dicas. Para ver se realmente aquele preço é condizente com o local. Justamente. Relacionado ao valor do mercado. Outra coisa também é a idoneidade de quem está ali vendendo, de quem está ali construindo. A construtora, por exemplo, agora, nas páginas policiais aqui da cidade, foi presa uma quadrilha de estelionatários vendendo terrenos aí, né, que na verdade não existiam, né, e as pessoas inocentemente, falta de conhecimento, terminam ainda caindo dessa. Você vê uma tamanha facilidade na compra, até que existe hoje dentro dos programas sociais aí do governo, como Minha Casa Minha Vida, facilidades de bancos querendo financiar, existe realmente boas possibilidades de compra do imóvel, mas também nada cai do céu. Você não pode achar que alguém vai chegar e lhe vender algo que custa 100 mil, vendendo por 15 mil, 10 mil. Não tem o menor cabimento, né? As pessoas têm que se conscientizar disso. É verdade, Gilson. A abrangência desse assunto com relação às dicas imobiliárias, justamente tendo em vista os acontecimentos, né, ultimamente na nossa cidade com relação a essa questão, muitas pessoas reclamando, muitas pessoas buscando, e como a gente tem o compromisso de sempre estar discutindo aquilo que é atual, achei por bem justamente, juntamente aqui com o programa, dar essas dicas aos consumidores, principalmente por isso, porque muitos deles, eles não estão, no caso aí, preparados, né, para avaliar, como você bem disse, a pessoa, né, que está lhe vendendo. E por isso é interessante você buscar na pessoa alguém que você tenha confiança, que você saiba, né, que tenha procedência, que você possa, no caso, conhecer, ou então ter conhecimento de que alguém próximo a você a conhece, essa pessoa é experiente, ela já finalizou, talvez, alguns outros contratos com outros clientes. Então, essa busca, né, essa cautela é interessante
para que você não seja vítima, infelizmente, desses profissionais, né, com todo aqui respeito e zelo àqueles que agem eticamente. Em nossa cidade nós temos várias pessoas que trabalham no ramo, são conhecidas, né, e a gente pode ter uma boa presteza na relação do serviço, né, da compra e venda de seu imóvel. Então, que vocês tenham cuidado, consumidores, quando vocês estiverem avaliando, né, a pessoa que vai, em que vocês vão confiar, né, a sua renda. Muitas das pessoas, elas fazem suas economias para comprar à vista, muitas vezes, esse imóvel, ou dar uma boa entrada para financiar um valor menor. Então, vocês tenham cuidado nesse sentido. Aí vem a questão da documentação, é muito importante. Tudo, né? A documentação tem que estar realmente perfeita, né, Amanda? É verdade, Gilson. Muitas das pessoas que não têm condição de comprar um imóvel à vista, ela vai financiá-la por intermédio desses programas que o governo ele está predispondo. No caso, a Minha Casa Minha Vida é um deles, o mais conhecido, né? Então, que você possa estar documentado. Essa documentação ela deve estar atualizada. Essa documentação, além dos documentos pessoais, os seus documentos pessoais, a questão da sua das certidões negativas com relação... Porque só pode participar do programa Minha Casa Minha Vida quem não possui imóvel, quem não possui casa com moradia. Então, essas pessoas elas estão aptas a ter, né, dependendo da sua renda, esse subsídio que o governo dá para comprar este imóvel. E hoje é muito interessante a questão as pessoas compram muito imóveis na planta, ou seja, nem foi construído. Está lá o terreno, está o panfleto lá dizendo como é que será o imóvel, né, como a gente chama na planta. E aí você começa a pagar os famosos balões, né, no caso do apartamento, pode ser também do residencial, da casa, vertical mesmo, ou horizontal, sem nenhum problema. E é bom você prestar atenção nesse imóvel na planta, a questão da localização, as informações dos panfletos se realmente condizem com o que vai ser no final. De fato, essa verificação com relação à qualidade, né, daquilo que você vai comprar. O seu imóvel, ele tem que estar de acordo com aquilo que foi lhe foi exposto, né? Então você de repente compra um imóvel e recebe um outro imóvel, né? Aquele que você não comprou, não queria, por vários motivos, ou porque foi diferente da planta, ou porque não condiz com o que foi anunciado. Então, que vocês possam guardar esses panfletos, principalmente aqueles que você, no ato da compra, você já tem acesso, né? Como a verificação da localização, a questão do metro quadrado, né? Quantos ambientes a planta em si já vai dizer como é o imóvel que você adquire. Principalmente, Gilson, muitas pessoas elas assinam um contrato e muitas vezes nem leem esse contrato. Uhum. Então elas não têm nem ideia, muitas vezes, do que estão assinando. Então, no caso, pegar alguém que conhece realmente do ramo, alguém de sua confiança, no caso, um orientador do direito, né? Justamente. Um operador do direito, aliás, para... Olha aqui, um advogado de sua confiança está aqui, não é isso? Justamente. Existe aquela primeira proposta de adesão, né, que você muitas vezes adere a aquele valor, dá uma entrada e, posteriormente, você, ao final desse prazo de entrega do imóvel, você vai assinar o contrato para fins de financiamento. E todas essas taxas de corretagem, segundo as normas, né, e as leis, elas dizem que fica em cargo daquele que, no caso, é o dono do empreendimento. Né, eles que cobrem esse custo. E muitas pessoas não sabem disso. Então, não, vou dar uma taxa e para o corretor. Mas, na verdade, isso aí tem que estar bem fixo no consumidor, de que não é
dele é essa incumbência de pagar essa taxa de corretagem. Então, assim, se você tiver uma pessoa próxima a você, conheça de direito, conheça as normas, conheça dos direitos, ele vai lhe orientar, com certeza, a ler o contrato de forma que venha lhe esclarecer. Ver aqui, o tema é muito abrangente, mas para a gente ir fundo aqui, ver a questão do comprometimento da renda, se não vai lhe deixar com a corda no pescoço aí, como a gente usa no popular, né? Não é isso? Justamente. A questão da renda, quando o consumidor ele avalia aí o imóvel e o preço do imóvel, ele tem que verificar que, além daquele valor de mercado proposto no valor mensal do seu financiamento, verificar se isso não vai, digamos assim, comprometer sua renda mais de 15%. O ideal seria que o consumidor ele apenas utilizasse 15% da sua renda. Por quê? Por causa dos riscos contratuais e, principalmente, Gilson, no tocante às outras taxas, porque existem taxas que vocês, emolumentos, por exemplo, cartorários, impostos de transmissão do bem, tudo isso é pago à vista. E muitas vezes o consumidor não sabe disso. Né? Ele compra o imóvel, não vou pagar uma parcela, mas existem outras obrigações acessórias que aí não existe o financiamento, tem que ser o pagamento à vista. É justamente a questão dos balões, muitas vezes existe uma correção né, financeira. Então, assim, que o consumidor esteja atento a todas as particularidades e normas do seu contrato, para depois não seja surpreendido. E um pouquinho agora de locação também, o pessoal que aluga imóvel, quais os deveres, né, de quem loca, de quem aluga um imóvel, além de pagar, claro, né, que tem que pagar mensalmente o seu aluguel, mas quais os deveres? Por exemplo, na hora da entrega do imóvel, ele tem que fazer alguma reforma, se for necessária, como é que é? Vou dar dicas tanto para quem básicas, loca quanto para quem, no caso, o locador e locatário. Isso. Né? Então, o locador, ele primeiramente, para não ter problemas amanhã ou depois com relação à adimplência ou inadimplência desse aluguel, tem que fazer de uma contratual, formal. É interessante fazer isso, apesar de a gente, no nosso ordenamento jurídico, no prever o contrato verbal, mas é interessante que seja feito um contrato formal. Cartório, registrado em cartório, a firma reconhecida. No caso, as partes têm que estar qualificadas com endereço, identidade, CPF. Se possível, um fiador também assinar. É uma segurança, né? Sempre uma pessoa, quando aluga, o esposo é o fiador, ou então alguém próximo, ou então algum amigo. É interessante, apesar de que a gente sabe que muitas pessoas têm medo, né, de ser fiador. Isso. E, no caso, então, algum valor garantido. Né? Tem pessoas que não têm fiador, mas dá uma garantia. E aí deposita, digamos, um certo valor como garantia. Também é algo que pode ser previsto contratualmente, sem nenhum problema. E quem, no caso aí, está na qualidade locador, aquele que loca o imóvel, ele tem que prestar atenção como ele recebeu esse imóvel, se ele recebeu em perfeitas condições, para ele não receber o imóvel de qualquer jeito e depois ser exigido dele, né, uma contraprestação que ele não teve. Então, é necessário que ambos estejam, no caso, cuidadosos quanto a esse termo, essa avença de como está o imóvel, fazer uma avaliação, uma perícia, tirar foto se preciso, para você não ter problemas no futuro. Muito bem, muito importante essas dicas aí, Amanda, porque de repente as pessoas terminam se complicando no final, né? Justamente. Algo importante que eu queria deixar registrado é com relação à questão de novação. Como é que renova um contrato? E o valor, né, como é que é corrigido? Corrigido. Então, existe, né, no caso, uma correção legal para fins de locação. Se você locou um imóvel por um ano, vai renovar. Existe uma renovação legal, existe uma correção monetária já estabelecida. Então, que você procure, no caso, verificar nesse novo contrato se existem essas cláusulas, né? Normalmente, a incidência pelo IGPM os preços de mercado. Então, que vocês estejam cuidados nesse sentido. Por quê?
porque muitas pessoas locam imóvel, cabe no seu orçamento um valor, mas quando vai locar depois de um ano, às vezes existe um preço elevado, quase o dobro daquele que ela pagava. E aí, como é que faz? Hoje aumenta o quê? Por exemplo, se um aluguel reajustado como data base agora, o mês de junho, aumentaria em quê? Um percentual. Você tem a taxa... Talvez 1,6. Quer dizer, é o mínimo. Isso. Só para você entender, para simplificar, que se o aluguel for R$100, só um exemplo, ele vai aumentar R$1 e 60 centavos. Só para o pessoal saber, porque muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, anualmente, aqueles contratos que são feitos de forma verbal, e as pessoas, por falta de conhecimento, chegam e dizem, aí, meu aluguel era, uma pessoa de baixa renda, o aluguel era 300, 400, tem mais aluguel de 300, 400, 500, né? O aluguel era 500, agora vai para 800, quer dizer, um aumento absurdo. Justamente, não é verdade? Quase que o dobro. Então, tudo isso... Se for no caso, por exemplo, 500, né, ele daria um aumento aí de R$5, 5, 6 reais, né? No anual, porque a gente tem que verificar Sim, quando é anual. Peraí, calma, vamos acumular aqui. No caso, então vamos explicar direitinho aqui, então vamos me confundir. No caso, se dá um e pouco por mês, ao ano ele daria uns 13, né? Assim, corrige? No caso, 13% você fala, né? Sim. Justamente. Então o aumento, a média vai dar essa. A então, média... Normalmente... Vai dar uns... Eu estou botando como base 13, 13, 14. A taxa ficando no que você falou, 1,5. 1,6, se eu não salvo engano, né? Porque a gente normalmente, quando precisa de alguém fazer cálculo, tem um contador, né? Exato, então, exato. É necessário que você procure. E existe hoje várias formas de você consultar, principalmente na internet, muitas de sites dispõem desses cálculos. Então, você coloca lá correção monetária de aluguel e locação, existe um cálculo exato para isso, você coloca o valor e o período de correção que eles vão fazer automaticamente. E a chamada calção, aquela entrada que você dá, ela é obrigatória mesmo? Tem que... Normalmente a calção, ela justamente vem substituir ou a questão do fiador, para não haver a necessidade de um fiador, ou porque é uma garantia, principalmente dependendo de quem vai locar. Às vezes é uma empresa, às vezes existe um desgaste do serviço que aquela empresa vai executar no local e pode gerar algum dano, e fica essa calção como um resguardo, ou de aluguel, ou de algum dano, de algo que for verificado, e se a empresa não, ao final do contrato, não dispor, a calção ela cobre essas situações. Então, normalmente a calção vem como uma garantia. E no final do contrato, quando o imóvel é devolvido ao seu proprietário, é feita uma vistoria para ver se está tudo do mesmo jeito, e se não tiver, o locatário tem que fazer alguma coisa? Exatamente. A vistoria é necessária tanto na entrada quanto na saída, porque... Você está locando, é igual você locar um carro, né? Você tem que entregar do mesmo jeito. Né? Exatamente. A calção seria uma espécie de seguro. Quando a gente também vai contratar locar um carro, a gente deixa até estipulado lá o valor do seguro. Isso. Né? Então a calção vem justamente para cobrir uma espécie, né, bem parecida com relação à questão do seguro do automóvel. A calção também vem para isso. É uma forma de segurança para uma garantia, né, no caso de algum dano, ou a contraprestação de aluguel atrasado, algumas coisas assim. Ok. A calção vem cobrir. Ok. Obrigado, Amanda. Nosso tempo esgotou. O assunto é muito abrangente. Né? É verdade. Daria para a gente falar aqui uns 10 Mossoró comunidade. É verdade. Mas depois a gente pode voltar no tema. Obrigado, amiga. Obrigada, Gilson. Obrigada a todos. E tenham uma boa tarde, finalzinho de noite. E um bom Copa, né? Agora a gente uma boa Copa para todo mundo aí. Prestes a realizar a Copa. Tá aí os contatos da Amanda, todos na tela aí, para você que quer entrar em contato com a Amanda, dar alguma sugestão, pode ficar à vontade.